Boa tarde a todos. Antes de iniciar, eu queria só fazer um comentário sobre a palestra da manhã para a colega do IBAMA, dar um consolo a ela, que ela falou que às vezes fica muito chateada, que faz um parecer de 30 laudas e que o juiz decide diferente. Eu vou dar um consolo a ela, porque isso acontece comigo também, como eu acredito que acontece para um promotor, como acontece para um delegado. Às vezes, e várias vezes, o juiz faz uma decisão de 30 laudas e que teve contato com o caso e, de repente, o desembargador em 2 folhas caça a sua decisão. Assim como eu acho que um desembargador também pode dizer que isso acontece com ele, chega no STJ, ele caça, como o ministro do STF pode dizer, realmente, eu preparei aquele voto com carinho, conheci o caso melhor do que ninguém e fui voto vencido. Então, assim, são agruras da nossa democracia, dessas várias instâncias decisórias, mas o que eu também defendo é que hoje em dia existe uma sensibilidade maior da jurisprudência, até dos magistrados em relação aos temas ambientais. Espero que eu tenha conseguido te consolar. Lembrando que ao final da palestra hoje, às 18 horas, nós teremos o lançamento do livro do Dr. Rafael sobre simplificação do licenciamento ambiental, são todos convidados. E o que eu queria dizer aqui inicialmente é que eu agradeço muito ao Dr. Rafael pelo convite. Quando ele me convidou, ele disse que seria uma mesa formada apenas por mulheres, e eu achei a ideia muito boa por 2 motivos. A primeira é porque nós estamos na Semana da Mulher, uma semana em que nós temos que comemorar as nossas conquistas. Afinal de contas, se esse congresso tivesse sido, vamos imaginar esse congresso há 150 anos atrás, nenhuma de nós estaria aqui, nem na plateia, nem palestrando. Mas nós também temos que olhar para frente, ainda temos muito o que conquistar, diminuição do feminicídio, igualdade salarial, representação nos cargos de comando. Ainda temos muito que lutar para frente. Então, é uma data para comemorar e para olhar para os nossos objetivos adiante. O segundo motivo que me deixou muito feliz foi porque feminismo e ambientalismo são 2 pautas que elas são interligadas. Tanto isso é verdade que desde a década de 70 existe um movimento que é chamado de ecofeminismo e que existem inúmeros pensadores que escrevem sobre ecofeminismo. Inclusive, existem várias correntes de ecofeminismo. Dentre essas correntes, alguns pontos que eu acho interessantes são apenas 2. O primeiro é natureza e mulheres ao longo da história foram várias vezes tratados como objeto, como coisas que podem ser apropriadas. Isso é dos pontos que eu acho interessantes. O segundo é que o trabalho feminino não remunerado e a natureza são considerados recursos não monetarizados e que, por isso, são subvalorizados na nossa sociedade atual. Mas o que esses ecofeministas têm em comum, o que eu acho uma mensagem interessante para a gente aqui hoje, é que a mulher é um sujeito emergente nesse debate e que tem soluções criativas e que vão ser valiosas para que a gente consiga ter uma sociedade sustentável e igualitária no futuro. Tanto essa contribuição tem sido considerada, como disse o professor Talden, a ONU, na Agenda 2030, no seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, determinou que os países devem obter a igualdade de gênero e o empoderamento de meninas e mulheres. Sem mais delongas, feitas essas pequenas considerações, eu vou chamar à mesa os palestrantes de hoje que estarão aqui conosco, o doutor Oscar Graça Couto e a professora... Espera aí, só um pouquinho que eu vou pegar o nome aqui direitinho para não falar nada errado. Carla Amado Gomes, lógico, o professor Oscar Graça Couto para compor a mesa, professora Lynn Harman Walker vai estar conosco através da videoconferência. Oscar Graça Couto é professor de Direito Ambiental da PUC, Rio de Janeiro, em cursos de graduação e pós-graduação, mestre em Direito pela University of Michigan e sócio do escritório Graça Couto Advogados.
A professora Lynn Harlan Walker, que falará conosco por videoconferência, é membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental e diretora do Programa de Direito Ambiental e Energético da Faculdade de Direito da Universidade George Washington. Também lidera programas na Universidade Pace, na Faculdade de Direito Elizabeth Hall, em Nova York, e na Faculdade de Direito Lewis and Clark, em Oregon. Ensina e escreve sobre direito ambiental internacional e comparado. Além disso, tem ensinado sobre resoluções de disputas ambientais no Brasil e já lecionou na China, Índia e Nepal. Professora Carla Amado Gomes é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, investigadora do Centro de Investigação de Direito Público, foi professora convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e leciona cursos de mestrado e pós-graduação em Direito do Ambiente, Direito Administrativo e Direito da Energia em Angola, Moçambique e Brasil. Colabora regularmente em ações de formação no Centro de Estudos Judiciários. Tem obras, monografias, artigos e anotações de jurisprudência publicadas nas áreas do direito administrativo, processual administrativo, constitucional, processual constitucional, do ambiente, da energia, do patrimônio cultural, da educação, direito parlamentar e direito da União Europeia. Você quer dar boas-vindas para a professora Lynn no computador? Hello. Hi, how are you? If you want to start now. Hold on, let me see if I can make my sound louder. I think that's probably all I can do. Eu acho que esse é o maior volume, eu só posso chegar até esse volume. Que bom que vocês podem me ouvir. Se quiser começar, a senhora tem a palavra. Gostaria que eu começasse agora? Sim, estão todos prontos? Todos prontos. Então, olá a todos. Um minutinho. Muito bem, eu fico muito satisfeita em estar aqui com todos, os senhores e as senhoras. Esqueci de dizer bom dia em português. Eu agradeço o convite para esse painel. Eu amo o Brasil e seu povo desde que eu tive o privilégio de dar aulas no Rio várias vezes nos últimos 10 anos. E também tive a oportunidade de visitar a sua Cidade Verde, essa conquista em 2017. E conheço 2 professores de direito renomados aqui no Rio, o Dr. Paulo Besser e o Dr. Rulo Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas. Eu peço perdão pela minha pronúncia dos nomes. E acredito que o professor David Cassuto, meu colega, está aí também. Colega professor, e ele é um dos maiores acadêmicos em direito animal. E eu agradeço às intérpretes pelo seu trabalho de hoje. Infelizmente eu não falo português e infelizmente não pude estar com todos em pessoa por conta do princípio precaucionário e também a proibição de viagem devido ao coronavírus, o Covid-19. Mas apesar de não poder interagir com vocês hoje, vocês presencialmente, ou visitar o Centro Primata como eu gostaria de fazer, espero que a conferência seja muito útil, muito frutífera e terei a satisfação em compartilhar os papers que serão resultado da conferência. Hoje vou falar sobre os desastres mais notórios, recentes e que o Brasil e a Austrália têm a nos ensinar sobre o estado do mundo e onde ir a partir de agora. Gostaria de agradecer a ajuda de minhas assistentes de pesquisa, Daniela trabalhou no Brasil, e a minha assistente Emma na Austrália. Vamos ver se vocês conseguem ver isso. Eu acho que não, né? Estão vendo a apresentação? Okay. Can you see this?
Podem ver No? a apresentação? Não, né? Can you see a growing population spread out into forested Uma regions? população crescente espalhada em áreas florestais em grande parte. Um slide com texto, vocês estão vendo? Não, né? Okay, I can skip this. How about this? E agora? All you see is a very small part of my Eu PowerPoint. vejo que vocês não estão vendo a minha apresentação, né, de PowerPoint. All you see is me. Oh, how Vocês estão vendo só o meu rosto? Como é que eu posso me desligar daqui? Oh no, my PowerPoint. Ai, minha apresentação, socorro. Okay. We probably should have tested this before. Acho que deveríamos ter testado antes, né? E agora eu não sei resolver esse problema. Como vocês vão poder ver a minha apresentação? Bom, eu acho que eu vou ter que simplesmente falar, né, com vocês, a não ser que tenha uma maneira daí de apresentá-lo. Ana Beatriz, tem alguma forma de carregar a apresentação aí, no local? Yeah, we tried to see you from the slides, and you just miss share. Yeah, it worked last time we tried. Funcionou da última vez. Okay, so you don't see any slides at all. Vocês então não estão vendo nada, nenhum slide. Que pena, mas vou tentar entretê-los com a minha fala brilhante Okay. para compensar. Que tal? Bom, vamos continuar então. And we'll start with. Vou começar com uma introdução. Well, you can hear me, okay? Bom, right? vocês podem me ouvir bem, não é? Okay. So here is a Pois bem, from a essa é uma citação que eu tirei de uma matéria do jornal. See what the question is. E a pergunta vai ser: I need to give bom, you vocês vão ver, como eu sou uma professora, eu preciso fazer perguntas para a discussão. A citação é: uma população recente, espalhada em áreas florestais, em grande parte desabitadas até recentemente, está colocando as pessoas e a natureza em maior risco de serem queimadas. A pergunta é: What's the news source talking about? Was it Amazonia? de onde estavam falando? Australia? Era da Amazônia? Era da Austrália? Was it Era da Russia? Califórnia? Someplace else? Ou era da Rússia? Ou era de outro lugar? So does anybody know? Alguém tem um palpite? Okay, well, I will leave you in suspense. Bom, vou deixá-los em suspense então, não vou responder, vamos falar depois. Eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentá-los a minha Let's see. escola de Direito, que é a DW Law, George Washington University. Vou ver se eu tenho algo visual para mostrar a vocês, não tenho, mas enfim. A Universidade de Direito de George Washington tem um programa de Direito Ambiental e Energia, e Direito em Energia, e oferece vários programas de direito. O JD, que é um Juris Doctor, que é um diploma pós-universidade. Os outros programas são LLM, SJD e MSL. Então, é um diploma de direito para quem não vai ser advogado. O Brasil é um dos maiores países que enviam estudantes para a George Washington University por ano. E, além do direito ambiental, Okay. All right. In addition to energy and environmental e direito na área de energia, as nossas principais áreas de especialização também são direito de propriedade intelectual, direito de aquisições públicas ou governamentais, Okay. Government procurement law
e também direito na área de negócios e direito empresarial. Então, os estudantes estrangeiros também podem fazer esses cursos no nosso programa. Também temos 2 bolsas em LLM dedicadas especificamente a estudantes do Brasil de direito. Uma pode ser aplicada ao nosso programa mais específico e a outra para alunos do Brasil que têm um interesse especial no direito constitucional ou no direito de propriedade intelectual. Nossos alunos brasileiros passaram a posições de prestígio, tanto de volta no Brasil ou mesmo aqui nos Estados Unidos. Eles acabaram fundando escritórios de advocacia, ou se tornando professores, ou outros cargos de destaque. Quem tiver interesse, podem mandar e-mail, me contem o que estão fazendo agora. Se vocês foram alunos da George Washington, lá adoraria saber de vocês. Nós temos um programa que se chama Programa Sustentável da GW, inclui vários departamentos da universidade. É uma pena, não posso mostrar essas fotos que nós temos dos alunos que estão colhendo verduras da nossa horta, e esses alimentos vão para a população sem teto. Temos também vários programas voluntários no campus. Nós também temos bicicletas compartilhadas na cidade de Washington, aquela bicicleta que você tira de um lado e coloca em outro. Vários alunos que também gostam de fazer remo no rio Potomac, que é temos equipes bem competitivas aqui. Então, o programa ele une todos da universidade. E o meu projeto preferido é o projeto de apicultura, em que alunos tomam conta de um apiário em cima de um edifício do campus da universidade. Então, todos sabemos que nos Estados Unidos estamos com um problema de colapso de polinizadores. Então, no nosso campus, a universidade está tentando evitar com que isso aconteça. Então, o programa de direito ambiental está fazendo 50 anos na nossa universidade. Foi o primeiro nos Estados Unidos. E também estamos comemorando um aniversário de uma grande conquista no direito ambiental, que foi a Lei de Política Ambiental Nacional. E também estamos fazendo 50 anos da Agência de Proteção Ambiental Americana, a EPA, que tinha um papel muito importante de proteção, conservação antigamente. Agora o papel diminuiu um pouco no governo do Trump. E no dia 22 de abril, que é o 50º aniversário do Dia da Terra, imagino que haverá vários protestos aqui na cidade, assim como houve em setembro de 2019, quando tivemos a visita da Greta Thunberg. Ela veio como embaixadora da consciência global no protesto climático. Ela liderou o movimento das crianças e tê-la no nosso campus foi um evento memorável. Ela liderou um comício com centenas de crianças, alunos e pais até a Casa Branca, que fica pertinho da nossa universidade. E aqui continuamos sempre procurando soluções climáticas. Queremos que o país volte a fazer parte da comunidade de nações e que tenha objetivos globais de sustentáveis e desenvolvimento. Mas os americanos não estão esperando o governo americano, e o nosso prefeito de Washington, o prefeito Baster, já assinou um decreto no ano passado que mantém Washington, D.C. no Acordo de Paris. E nós estamos numa campanha junto com prefeitos das cidades e governadores de estados e outros governos municipais, corporações, empresas, ONGs, organizações de saúde. Todos nós estamos numa campanha conjunta para conseguir alcançar os objetivos do Acordo de Paris, independente do nosso governo federal. Muitas das nossas empresas em grandes cidades formaram
coalizações para tanto, e muitos desses grupos ativos também estão trabalhando para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que muitos americanos nem conhecem, mas esse trabalho é feito sem nenhuma assistência e nem entendimento, talvez, do nosso governo federal. Será que estou falando muito rápido? Is it okay? Tudo bem, está tudo bem. Okay. So Então, now you can imagine agora vocês podem imaginar regional centers of um slide que mostra os centros de especialidade regionais da ONU em desenvolvimento sustentável. Esses centros foram reconhecidos pela ONU no sentido de que educam suas áreas sobre projetos sustentáveis, e isso inclui vários centros nos Estados Unidos. Eu tive o grande prazer também de visitar um desses centros em Curitiba durante a reunião internacional desses centros regionais. Eu chefiei o conselho de um desses centros, e há 2 outros centros de especialidade no Brasil, que ficam no Rio de Janeiro e em São Paulo, e eu agora estou trabalhando também com a Universidade de George Washington para estabelecer mais um centro regional aqui. E esses centros me dão a esperança de que, mesmo sem vontade política de nosso governo para construir um futuro sustentável para as próximas gerações, o povo em si vai conseguir fazer isso, vai trabalhar para tanto. E mais uma coisa sobre a nossa Universidade de Direito: nós temos uma parceria com o Instituto ELI para reimaginar um direito ambiental e de recursos naturais. Nosso direito é antigo, nossas leis são antigas e ainda não tem a eficácia que era a intenção de ter. Então, precisamos imaginar as leis para os próximos 50 anos, as leis ambientais. Então, nós, nesse processo, nos encontramos com ONGs, com professores de direito e com outros colegas numa casa histórica nos Estados Unidos, onde esse relatório foi concebido. Então, foi um momento histórico e um local histórico que foi excelente para começar esse processo. Então, vamos continuar essa discussão para encontrar melhores formas de abordar as mudanças climáticas, injustiça ambiental, poluição sem controle, perda de biodiversidade. E os Estados Unidos é uma economia que desperdiça muito em termos de sua economia de resíduos. Então, nós queremos incluir esses tópicos e queremos restaurar os ecossistemas e ter uma economia circular sem desperdício. Nos Estados Unidos, nós queremos realmente implementar mudanças importantes. Temos intérpretes na sala? Então, intérpretes, se estiverem seguindo as palestras, tem a palestra à frente de vocês? Então, só por questões de tempo, talvez eu leia um pouco mais no próximo slide. Talvez vocês não tenham esse slide específico. Espero que entendam o que eu fale de qualquer forma. Nós não somos a Universidade de Direito que pensa em reimaginar o direito ambiental e de recursos naturais. O nosso amigo Rand Fowler, na Austrália, reuniu um painel de especialistas que se chama o Painel Australiano de Especialistas em Direito Ambiental. Ele é professor na Universidade da Austrália do Sul e ele reuniu esse painel para escrever um mapa para a próxima geração de direito ambiental australiano. Eu tenho um link para este documento nos meus slides, então espero que vocês consigam obter esses slides. E eu vou falar um pouco mais depois sobre isso também.
Nós temos um jornal, uma newsletter também que fala sobre o nosso programa, mas é possível obter todas as informações no nosso site também. A próxima parte da minha palestra será sobre direito ambiental, incêndios e o problema da extinção. Eu sei que o tema geral desse painel é a avaliação de risco e desastres notórios. Eu vou mudar esse tópico um pouquinho, porque os incêndios de 2019 e 2020 quebraram recordes e foram registrados no mundo inteiro, o que traz a importância de uma discussão sobre risco e desastres notórios. No entanto, eu mudei um pouco esse título para incluir o problema da extinção, porque a União Nacional para a Conservação da Natureza ela desenvolveu uma área de discussão para essa reunião desse ano, que está por vir, que tem a ver com o direito ambiental e também com o problema de extinção. Eu gostaria de falar sobre esse problema, o problema de extinção, porque me parece que seja um problema que pode ser solucionado. Eu acho que a extinção do nosso ambiente é possível se continuarmos dessa maneira, e é claro, a Terra, o planeta Terra vai continuar, como sempre continuou, mesmo após a era antropocena dos seres humanos, mas seria bom impedirmos a nossa própria extinção e a extinção de outros seres vivos que compartilham esse planeta. Os meus slides contêm um artigo que se chama "E os animais presos nos incêndios da floresta amazônia?". Isso foi um artigo escrito na BBC de agosto de 2019. Foi um dos artigos mais importantes que saiu sobre os incêndios na Amazônia. E nesse slide há uma imagem de uma mão segurando duas tartaruguinhas bem pequenininhas e uma citação de um conservacionista americano que segura essas tartarugas. Ele diz: o que é horrível e as pessoas não se dão conta é que todos esses animais estão sendo cozinhados vivos. Filhotes de aves em seus ninhos, serpentes, rãs, sapos, os macacos saem correndo, mas esse é o único lugar que eles têm onde viver. Como eu amo os animais, eu lembro muito bem de minha visita à Mata Atlântica alguns anos atrás com alunos, e essa visita me trouxe lágrimas aos olhos. Foi o dia que eu soube que o Museu Nacional no Rio havia queimado com todas as suas exposições. E esses eventos são muito dolorosos e às vezes nós temos que deixar à parte os nossos argumentos intelectuais e simplesmente pensar ou sentir quais são as implicações de tudo o que está acontecendo em nossa volta. E o meu próximo assunto tem a ver com os valores ambientais e sociais das florestas tropicais. Como vocês sabem, há muito valor nas suas florestas e florestas no mundo afora, mas especificamente no Brasil, há muitos valores além do valor econômico. As reservas tradicionais dos povos indígenas são importantíssimos para o patrimônio cultural da humanidade. A biodiversidade é essencial ao nosso bem-estar e também a um planeta que seja bem regulado, que consiga manter a vida. E o sumidouro de carbono, que os nossos presidentes parecem não se importar com ele, é essencial para o nosso planeta e para o Brasil também. E perder mais floresta vai acabar em menos sumidouro de carbono, mais carbono na atmosfera que todos nós compartilhamos, com grandes consequências. O turismo é bem mais fácil numa floresta que não esteja queimada, né? A não ser que seja um turismo científico para tentar descobrir quais foram os impactos. E a floresta em si também fornece alimentos. Eu gosto de comer castanha do Pará todo dia. Também fornece abrigo,
remédios que ainda não descobrimos, medicina e também a captura hídrica e retenção de água. Então, a floresta tem seu próprio sistema. Se você perde a habilidade de captar água, você perde a água e isso cria secas e estiagens. A valoração econômica dos serviços de ecossistema do Brasil e do capital natural que o país tem foram discutidos num estudo, num paper, na revista Nature Sustainability, em 2018, um artigo por J. Strand e J. Soares Filho. Então, a avaliação da floresta amazônica sem desmatamento é 8,2 bilhões de dólares por ano, dentro dos quais 3,3 bilhões são de áreas de floresta particulares, 3 bilhões, e mais uma vez estou falando em dólares americanos. Então, cerca de, não sei o que vai ser em reais, mas 3 bilhões de dólares em áreas sob proteção e áreas de uso sustentável e terras indígenas. And then 1.9 billion, nearly 2 E 1,2 bilhão em áreas não designadas que podem agora estar sendo reivindicadas por interesses privados. E, é claro, as terras indígenas estão sendo queimadas, às vezes por poceiros legais, às vezes por ilegais. E temos também a questão do valor econômico e também o custo socioeconômico dos incêndios em geral. E temos ferimentos, doenças e óbitos humanos, morte de outras espécies, dos ecossistemas e de seus serviços, como a produção de chuvas, as pessoas que perdem suas casas, os custos médicos, os assentamentos humanos que são destruídos ou prejudicados, qualidade do ar e efeitos sobre a saúde em termos locais e em todo o mundo, que custam bilhões de dólares, e também a perda possível, potencial do valor econômico da terra na Califórnia. Algumas partes da Califórnia têm a possibilidade de ter comunidades que nunca conseguirão reconstruir naquela área, porque são áreas não passíveis de seguro por causa de incêndios provocados por tempestades que são tão intensos que não conseguem ser controlados. E o Brasil e a Austrália, portanto, têm uma característica geológica única. Não vamos ler tudo que está no slide. Peço desculpas, mas entre o Brasil e a Austrália, o Brasil é o quinto maior país em superfície do mundo e o sexto é a Austrália. A maior parte do Brasil fica em área tropical e subtropical, e a Austrália é o país com menos montanhas, mais seco e menos povoado de todos os continentes, mas ele tem um clima temperado no norte, temperado no sudeste, mas há uma área enorme de desertos na Austrália, ao contrário do Brasil. Portanto, cada um dos países tem características geológicas muito específicas, únicas. Eu espero que esse aqui seja o slide correto. É sim, oba. Então, a plataforma política científica intergovernamental de biodiversidade e serviços de ecossistemas, IBPS, na sua avaliação global de 2019, disse que a perda de espécies, ecossistemas e diversidade genética já está ameaçando toda uma geração de seres humanos e será por décadas por vir.
As políticas, esforços e ações só podem dar certo com base no melhor conhecimento e nas melhores evidências. As principais conclusões dessa avaliação, portanto, são as seguintes: a natureza e suas contribuições vitais para as pessoas, que compreende biodiversidade, funções de ecossistemas e seus serviços, estão deteriorando em todo o mundo. A segunda é de que os fatores que levam a uma mudança de forma direta ou indireta, que são a mudança do uso de solo, a exploração excessiva de recursos marinhos, etc., aceleraram nos últimos 50 anos. Os objetivos para a conservação e a utilização sustentável da natureza, da sustentabilidade, não poderão ser atingidos com as trajetórias atuais, e os objetivos para 2030 e mais além só poderão ser atingidos através de mudanças transformadoras dos fatores econômicos, sociais, políticos e tecnológicos. A natureza pode ser conservada, restaurada e utilizada de forma sustentável, enquanto que também poderá atender a outros objetivos da sociedade através de esforços concertados urgentes e com uma mudança de esforços que levarão a mudança transformadora. Isso pareceria impossível, levando os regimes atuais dos países, inclusive o meu, mas, como a Greta Thunberg assinalou, as pessoas podem fazer jus ao chamamento do momento, ou seja, que as pessoas podem promover a mudança. Então, agora passo às considerações jurídicas nessa palestra. E aqui apenas um lembrete dos compromissos legais nacionais assumidos pelo Brasil. A Constituição, no seu capítulo 6, artigo 225, sobre o meio ambiente, diz que todos têm o direito a um ambiente estável do ponto de vista ecológico para uso comum, que é essencial a uma qualidade de vida saudável. O capítulo 6 também diz que o poder público, que o povo tem o dever coletivo de defender e preservar para gerações atuais e futuras. A subseção 7 exige que a proteção da flora e da fauna seja feita e proíbe qualquer prática que possa pôr em perigo sua função ecológica, causar extensão de espécies ou sujeitar animais à crueldade. Eu gostaria que a Constituição dos Estados Unidos tivesse esses princípios, porque nos Estados Unidos podemos abrir processos com base na Constituição, mas não necessariamente podemos processar o governo no que deveria acontecer, como demonstrou a reivindicação dos nossos filhos. E também temos uma decisão do Supremo no Brasil que permite um processo criminal ou penal por violações ambientais. Embora eu não tenha todas as questões específicas, eu sei que há proteção constitucional da terra indígena. Também há o Código Florestal do Brasil. Não vamos ler todo o texto, porque seria longo demais. Ao invés, eu vou apenas enumerar alguns pontos, mas o slide que tenho diante de mim fala da flexibilização do Código Florestal de acordo com uma recente decisão do Supremo. Imagino que os senhores devam saber já disso, portanto, vamos passar para o tópico seguinte, que trata dos acordos e convenções ambientais multinacionais do Brasil. A Convenção de Diversidade Biológica, de Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas, a Convenção da ONU contra a Diversificação, aquela sobre a proteção da natureza e preservação da vida selvagem no hemisfério ocidental, o Tratado Amazônico, o Acordo de Madeira Tropical de 1994, o Acordo
Esgazu, ou de acesso à informação, de participação pública, justiça em questões ambientais, o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris e a convenção Ramsar de importância internacional das terras inundadas e do habitat das aves aquáticas. Nós também temos as convenções e acordos de direitos humanos multinacionais que têm menção ao que se pode fazer para o manejo sustentável das florestas, especialmente quando se fala dos indígenas. Então, a Convenção Internacional sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e a Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos. Falou-se muito das obrigações e algum dia eu gostaria muito de comparar as dos senhores com aquelas dos Estados Unidos, que dizem que participa muito ativamente em convenções ambientais. O registro que o Brasil tem dentro da Convenção do Clima é maravilhoso. O histórico do Brasil, o Brasil foi um líder na adoção do UNFCCC desde a cúpula de 1992, houve também a Rio+20. O Brasil foi um campeão de acordos vinculantes no passado e se comprometeu a fazer uma redução de emissões de 43% em 2030 em comparação a 2005. Também temos a agenda do REDD+, que quer diminuir as emissões causadas pelo desmatamento. E isso aqui foi o que mais me impressionou do ponto de vista dos Estados Unidos. A energia renovável dava conta de 43% no mix energético do Brasil, na matriz energética do Brasil, o que é muito mais do que a média mundial, 13,8% a mais. Os biocombustíveis e o etanol dava 40,3% da energia total, as energias renováveis davam 80% da energia elétrica e as fontes hidráulicas davam conta de 60%, gás natural 10,5% e a eólica 6,8%. Eu vou passar para depois os Estados Unidos tentam mudar a nossa política energética, coisa que ainda não atingimos, e vamos ver aqui. Tenho aqui um outro slide sobre a ecologia do Brasil e da Austrália. Não precisamos ler todo o texto. Eu apenas diria que os dois têm mega diversidade e ambos têm ecologias sem par. Os regimes legais para manejo florestal, o Brasil tem um plano nacional de mudança climática que estabelece uma meta de desmatamento de 80% e o plano de prevenção do desmatamento da Amazônia. Também o plano de prevenção de controle e desmatamento do Cerrado, apesar da minha pronúncia ruim. A Austrália, em 1992, tinha a Declaração de Política Florestal Nacional, que exigia um manejo sustentável de todas as florestas, realizados pelos acordos regionais florestais, que são planos de longo prazo para o manejo sustentável e conservação das florestas nativas da Austrália em cada região. Também tem uma lei de proibição de derrubada de madeira, que proíbe qualquer australiano de usar madeira de qualquer fonte que tenha sido obtida ilegalmente. A extração ilegal de madeira é um problema na América do Sul, como sabemos, mas também é em muitos outros lugares do mundo. Então, tem aqui algumas fotos interessantes, que eu tenho certeza que os senhores já viram também, dos incêndios de 2019 do Brasil e da Austrália, tirado do espaço. E, sem as fotos, como sabem, ambas as nações tiveram grandes incêndios que eram visíveis do espaço e cada um deles tiveram
tinham plumas enormes de fumaça. Australia's was worse. No caso da Austrália, foi pior, porque viajou o mundo inteiro. I also have a baseline. Tem também um mapa básico que mostra o desmatamento de 2019 com os principais centros de incêndio, ou focos, e a fonte é AAP, as áreas em laranja, mostra que foram pelo menos 125 mil hectares, 2,000 soccer fields. que é o equivalente a 172 mil campos de futebol que foram desmatados e queimados em agosto na Amazônia brasileira. So the article I saw. O artigo que eu vi concluía que esses incêndios tinham uma ligação científica com o desmatamento. Now, if anyone has Se alguém alternative tiver alguma alternativa de prova contra aquilo que eu estou dizendo, alguma contradição àquilo que eu estou dizendo, um desmentido, eu adoraria ouvir. Eu queria ter consultado apenas fontes em português, mas não tive tempo para fazê-lo em preparando a minha palestra. Os incêndios em Santa Cruz, na Bolívia, there is a map showing há um mapa que mostra how many fires o número de incêndios e onde se localizavam e diz que os incêndios podem estar extintos num futuro próximo, mas suas consequências serão sentidas por muito mais tempo. Verdurão, o presidente do Colégio de Engenheiros Florestais de Santa Cruz, estima que vai levar aproximadamente 200 anos para o tiquitano se recuperar. moving on. Passando Bolivia. então para a Bolívia, momentaneamente, os incêndios que foram iniciados em terra indígena, The news accounts are a little. as notícias que nos chegam são um pouco ambíguas, mas entre janeiro e agosto de 2019, houve aparentemente 9.078 focos de incêndio registrados nas terras indígenas, e no mesmo período de 2018, Indigenous lands reached esses registros foram de 4.827, além do aumento do número de focos, o número de terras indústrias passaram de 231 em 2018 a 274 no ano seguinte, o que é um aumento de 18,6%. Portanto, to sum up. para resumir, as causas na exacerbação dos incêndios florestais no Brasil e na Austrália, que eu encontrei na minha pesquisa, In Australia, incluiu na Austrália os incêndios recorrentes de terras secas, not unusual in o que não é nada incomum na Austrália. O que acontece é que dessa vez foi muitíssimo pior. exacerbated, Foi exacerbado pela seca, which could be traceable to climate. que poderia ter um vínculo com a mudança climática, e depois outros fatores de exacerbação são desmatamento e práticas agrícolas não sustentáveis que estão acontecendo na Austrália. That they are happening. Registra-se que também estão acontecendo no Brasil e, na verdade, em todo o mundo. Also, illegal logging. Também a extração ilegal de madeira, especialmente o problema nesse sentido em muitas florestas é que deixa para trás detritos de madeira e de outros tipos que podem virar combustível. Portanto, disse que a obtenção ilegal de madeira está acontecendo no Brasil, na Amazônia e em termos globais, possivelmente também na Austrália, e possivelmente poderia ter uma amplitude muito grande em todo o mundo. E os assentamentos humanos em áreas sujeitas a incêndios também são um problema global. E como foi mencionado anteriormente, na Califórnia, nos Estados Unidos, há assentamentos que não podem ser reconstruídos porque são áreas que atraem as tempestades de raio e não são passíveis de seguro pelas empresas seguradoras. E também os climas mais
secos e outros efeitos da mudança climática são sentidos pelo mundo inteiro. Eu tenho uma citação que diz que a mudança climática aumenta o risco de incêndios em áreas selvagens e diz que os 57 papers revistos mostram claramente que o aquecimento feito pelo homem aumentou a frequência e a gravidade dos incêndios de todos os tipos. Então, os efeitos dos incêndios que podem ser para atribuídos ao Brasil 7,08 hectares e na Austrália 10,3, os efeitos em termos de óbitos humanos, no Brasil não sei muito bem, mas na BBC diz que 2 pessoas morreram, eu não vou pronunciar isso direito, no distrito de Machadinho, em Rondônia. A oradora pede desculpas pela sua pronúncia. E na Austrália, morreram 34 pessoas do próprio país e de outros, e temos outras estatísticas. No Brasil, em 2019, há uma estimativa de 2,3 milhões de animais mortos. Um biólogo da Universidade de Santa Cruz fez essa estimativa, mas um pesquisador de biodiversidade do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, o INPA, de Manaus, disse que a Amazônia nada é adaptado ao incêndio, o que quer dizer que a floresta tropical úmida e os seus animais não sabem como reagir aos incêndios. Na Austrália, os animais estão acostumados ao incêndio, eles têm rotas de escape, sabem onde ir, e no Brasil não. Na Austrália, as mortes de animais estima-se que sejam de 500 milhões a mais de 1 bilhão. E eu repito aqui que 10% de todas as espécies no mundo inteiro encontram-se na Austrália e outros 10% de todas as espécies mundiais encontram-se no Brasil. E é por isso que eu escolhi esses 2 países para minha comparação. Então, os efeitos em incêndios sobre casas destruídas no Brasil não sabemos. É possível que as populações indígenas tenham perdido suas casas. É muito difícil de ter informação redigida em inglês sobre isso, então se os senhores tiverem informações melhores do que eu nesse sentido, eu adoraria ter acesso. Na Austrália, houve mais de 3.500 residências que foram destruídas, sem contar outros tipos de construções. Os efeitos de incêndio, em termos de evacuação de pessoas, no Brasil não se sabe, ou eu não sei, e na Austrália não sabe exatamente, mas são dezenas de milhares de pessoas que foram evacuadas. Algumas delas foram levadas para barcos. Os efeitos de incêndios com fumaça e questões de saúde, como sabem, houve um dia em que a tarde anoiteceu em São Paulo. Ficou tudo escuro e eu li relatos que teve mais gente que foi à igreja aquele dia do que em outros momentos. Não sei se é verdadeiro. Na Austrália, a ópera de Sydney também ficou escurecida pela fumaça. Houve muitíssima gente com problemas de inalação, com problemas respiratórios nas 2 cidades. Então, um estudo do Conservation International sobre os incêndios brasileiros de 2019, não sei se estou me repetindo, foi de que, em primeiro lugar, eles disseram que o desmatamento era um combustível para o incêndio. Os incêndios aconteciam em áreas desmatadas recentemente, portanto, eram mais fáceis de serem queimadas. Uma outra conclusão que eles tiraram foi de que as áreas protegidas funcionam. A maior parte dos incêndios ocorreram fora dos limites das muitas áreas protegidas na Amazônia brasileira. Em terceiro lugar, e os senhores podem me dizer se isso é verdadeiro ou não, disseram que o mundo está reagindo e que a atenção
pública levou a toda uma nova série de medidas no Brasil, possivelmente por organizações externas que estão oferecendo motivos para a esperança. O próximo slide não funciona muito em termos de texto, então eu vou só contar as estatísticas. Portanto, as emissões de carbono para a Austrália e o Brasil, em termos de contribuição desses países, em 2018, de acordo com o relatório do Bloomberg, a Austrália 409,7 milhões de toneladas métricas de CO2 e o Brasil contribuiu com 392 milhões de toneladas métricas. That is over and above Brazil's normal carbon emissions. So, então, o efeito dos incêndios nos dois países em termos de prejuízos e perdas econômicas no Brasil, pelo menos para mim, é desconhecido. Entretanto, a revista Science disse que se a Amazônia não produzir mais chuva para a agricultura do Brasil por causa do desmatamento, o Brasil terá uma perda de $1 trilhão, que dá, em reais, 4,5, eu acho que é quadrilhões de reais brasileiros de prejuízo nos próximos 30 anos. Disseram também que na Austrália as estimativas foram de mais de $100 bilhões, o que dá aproximadamente 451 bilhões de reais. As perdas ecológicas, que já mencionei, há uma estimativa de que houve mais de 2 milhões de animais que foram mortos pelos incêndios recorde na Bolívia, que levou os especialistas a falar de um prejuízo irreversível, que é a Sandra Quiroga, da Universidade de Santa Cruz, na Bolívia. E eles temem que com o cerrado devastado, o número de animais desaparecidos ou mortos pode ser mais do que 2,3 milhões. E na Austrália eles disseram que tiveram um desastre ecológico. A Reuters relatou que muitas espécies, inclusive algumas que são ameaçadas, viram grande parte do seu ambiente destruído. Algumas delas tiveram o seu território quase que todo devastado, levando a medos de extinção. Então, em termos de efeitos dos incêndios e também a recuperação ecológica e seus esforços, alguns especialistas dizem que as florestas podem levar séculos para se recuperar. Eu vou discutir mais isso no meu trabalho. E tem uma pequena citação do meu amigo Paulo de Bessa Antunes: a recuperação de danos ecológicos do direito brasileiro não se consegue chegar a uma recuperação aos níveis anteriores intocados. Muitas vezes isso também se verifica nos Estados Unidos, de que a recuperação não é total, mas eu consigo pensar em vários exemplos de estatutos nos Estados Unidos que exigem esse nível de restauração. Na Austrália, os esforços de recuperação para os koalas foi financiado pelo governo. Eu acho que é porque todo mundo adora koala no mundo inteiro, e aí o governo ficou sem graça. Mas outros esforços
de recuperação foram financiadas por doadores internacionais e individuais. Não sei se isso também aconteceu no Brasil. Então, a pergunta para mim é: será que um próximo desastre notório seria inevitável? A UN Environment da ONU acha que talvez seja por causa dos ciclos de retroalimentação climáticos. E eles dizem que os incêndios florestais foram tornados mais intensos e prováveis pela mudança climática, mas também acrescentaram, na temporada de incêndios recente, a Austrália, se fosse tudo reabsorvido em termos de emissões, chegaríamos a zero. Mas no ano, o que foi emitido foram 400 megatoneladas de dióxido de carbono, que equivale às emissões médias de dióxido de carbono na Austrália recentes. Isso vai aumentar a probabilidade da recorrência de mega-incêndios, que, na verdade, vai levar a mais emissões. Trata-se de um ciclo de retroalimentação climática muito preocupante. O Brasil, claramente, não está ainda na mesma posição, porque a Austrália já era muito seca, mas dizem-nos que toda vez que há um incêndio na floresta tropical úmida brasileira, deixa pedaços, manchas que não conseguem se recuperar. Isso poderia criar um ciclo de retroalimentação, como no caso australiano. Eu tenho um gráficozinho que vocês não estão vendo, mas que é uma comparação de perspectiva dos incêndios da Austrália e do Brasil. Comparação, melhor dito. Temos a comparação dos incêndios australianos com outros principais e temos um número de acres incendiados nas florestas australianas de 25,5 milhões de acres e no Brasil 17,5. Em seguida houve um incêndio siberiano em julho de 6,4 e aí vem caindo bem. Então esses dois incêndios foram de longe os mais importantes em termos mundiais. Eu vou pular a minha discussão sobre espécies ameaçadas, mas vou falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do PNUMA, do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, que fez um vínculo com os incêndios por motivos óbvios. Primeiro, a ausência de pobreza. 2, 0 fome. 5, igualdade de gênero. 6, a água limpa e saneamento. 7, energia limpa e a preços módicos. Número 11, comunidades e cidades sustentáveis. Número 12, consumo responsável, produção responsável. 13, ação climática. 14, a vida subaquática. 15, a vida na terra. 16, paz, justiça e fortes instituições. E 17, parceria para atingir os objetivos. E sabe-se que a mudança climática está tendo um papel cada vez maior e sabemos que haverá incêndios em muitos biomas, como por exemplo nas florestas tropicais úmidas. Também as temporadas de incêndio aumentaram em todo o mundo entre 1979 e 2013 e que as áreas tinham decaído em área. Baseado em alguns dos problemas que surgiram durante essa minha fala, eu hesito em falar sobre soluções potenciais para isso, porque os Estados Unidos talvez também tenha que
lutar contra esses problemas em outros países também. Mas, em geral, essas são boas políticas e algumas delas talvez ainda sejam ativadas no Brasil. Uma combinação de supressão de incêndio e práticas de queima segura e controlada, um reflorestamento massivo nas áreas queimadas, plano de desenvolvimento de uso terrestre sustentável e mecanismos de aprovação regulatória reforçados ou executados em assentamentos humanos nas áreas florestais, resolução de conflito para providenciar alocações justas de terras para povos indígenas e assentados, uma redução e alteração de práticas agrícolas dentro da floresta, diversificação de indústrias sustentáveis no Brasil para desenvolvimento econômico. E essas são todas as minhas sugestões para hoje, mas há mais discussões no meu trabalho e eu realmente agradeço muitíssimo a sua paciência por conta da minha falta de português e a sua atenção hoje. Eu gostaria muito de ter estado aí em pessoa para interagir com todos e responder as perguntas, mas sintam-se à vontade para me enviar e-mails no meu e-mail, endereço de e-mail que os organizadores podem fornecer e compartilhar. Mandem suas opiniões, seus pensamentos. Eu vou ficar muito feliz em lê-los. E o que mais eu tenho a dizer, senão obrigada. Obrigada.